Graça e paz, povo de Deus, uma excelente quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então hoje a uma palavra, vamos a um momento de oração, né? Momento de oração para Deus remover, né? Para Deus tirar do nosso caminho todo o mal, amém? Amém. Então vamos ler o Salmo 35, do verso 1 até o verso 12, tá? Vamos ler Salmos 35, então abre a sua Bíblia no livro de Salmos 35, versículo do verso, melhor dizendo, 1, né? Até o verso 12, amém? Amém. Esse salmo foi escrito por Davi e depois no final nós vamos ler o Salmo 91. Momento de orarmos, né? Hoje estou feliz e vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Hoje estou feliz, vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós o exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se entregue a Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor e Salvador. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui neste momento, Senhor, compartilhando a tua palavra, momento de oração, momento de entrega. Pai, em nome de Jesus, vem guardando, vem protegendo, livrando os teus filhos e filhas de todo o perigo, de todo o mal, Pai, de tudo aquilo que é tramado, em oculto, escondido. Todo o mal, em nome de Jesus, venha cair por terra.
Meu Deus, não permita que os teus filhos e filhas venham se desviar, venham parar de ouvir a tua palavra. Venham, Senhor, andar por caminhos tortuosos, ó Pai. Tira, meu Deus, dos nossos caminhos tudo que nos impede de chegar à vitória, de chegar aos projetos e planos, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Venha abençoando cada casa, cada lar, cada família, que a salvação possa entrar na casa deles hoje, Pai. Que eles possam, meu Deus, receber de Ti o livramento, a proteção divina, para que eles permaneçam, Senhor, no caminho, que eles não venham a desanimar, meu Pai, por causa das lutas, dos problemas, das perseguições, das acusações, por causa de tudo que o inimigo levanta contra eles, meu Deus, que eles sejam fortes no dia da dificuldade, que eles possam prevalecer e permanecer de pé, caminhando em direção ao que o Senhor tem para eles, e alcança a vitória, Pai. Alcança a vitória, combate contra tudo aquilo que combate contra nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao Salmo 35. Esse é um salmo que Davi escreveu, né? Clamando, orando, pedindo a ajuda de Deus. Vamos ler o salmo então e depois nós comentamos. Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles sombria e escorregadia. Quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caio na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daquele que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me coisas que não sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Até aqui. Amém? Esse salmo de Davi, nós vemos que Davi abre o coração na presença de Deus, né? Que Davi está num momento de clamor, num momento de oração. E nós sabemos que Davi era um escolhido de Deus, era alguém que tinha uma unção sobre a sua vida, uma unção para reinar. Mas todos aqueles que são escolhidos por Deus, que têm a luz de Deus, a unção de Deus, pessoas que são diferentes, elas podem sim, e existe uma perseguição, né, na vida de todos nós cristãos, que é o inimigo da nossa alma, da nossa vida. Ele vai levantar, né, a perseguição, vai levantar o acusador. Então tudo isso é obra do inimigo na vida, na nossa vida, e também foi na vida de Davi. E Davi, ele tinha Deus como seu defensor, né? Diz a palavra de Deus que ele pede a Deus: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Eu sei que muitas vezes somos acusados, somos apontados, injustiçados. Isso é o mundo, né? Vivemos no mundo, um mundo que é mau, que muitas vezes pratica o mal, pratica a injustiça contra os filhos de Deus. Mas que nós possamos orar assim que nem Davi. Davi era um guerreiro do Senhor, né? E por isso que a maneira como Davi ora, né? Que ele fala: Deus, defende-me. Luta contra aqueles que lutam contra mim. Pega os escudos. O escudo nós sabemos que é a parte da armadura que nos protege, né? Impede o mal, as setas
de chegar até o guerreiro. Então, Davi, ele era um grande homem segundo o coração de Deus, um guerreiro de Deus. Mas ele sabia e entendia que ele tinha um Deus lá no céu que era muito poderoso e que defendia ele das acusações, das perseguições. E, amados, o que eu quero dizer para vocês é que é isso que nós temos que ter em mente. Independente da luta, da perseguição, da calúnia, da difamação, do mal que muitos querem levantar contra nós, nós temos um Deus que é justo. Nós temos um Deus que se levanta do seu trono. Temos um Deus que se levanta para lutar em favor dos seus escolhidos, em favor dos seus filhos. Nunca, jamais, se nós clamarmos, Deus ficará calado, quieto. Ele pode até se calar por um tempo, mas mesmo no silêncio ele está trabalhando. E ele sempre trabalhou em favor de Davi, porque Deus tinha um propósito com Davi. É óbvio que os inimigos viam isso, que Davi era um escolhido, que Davi tinha algo diferente, que era a unção de Deus sobre a vida dele. E Davi ora e pede para Deus se levantar contra aqueles que acusam. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer. Se tem acusação, se tem oposição, se tem injustiça na nossa vida, o Salmo 35 é um salmo que a gente ora quando nós percebemos que temos inimigos. E nós temos um inimigo em comum, que é o diabo. Mas tudo que o inimigo levantar, tudo que o diabo levantar, até mesmo pessoas, né? Porque Deus levanta pessoas para fazer a sua obra aqui na terra. O inimigo também vai usar pessoas. Mas a Bíblia nos diz que a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades. E nós, como pregadores da palavra de Deus, nós temos que deixar bem claro que a luta é completamente espiritual. Davi, embora um guerreiro na sua vida, como guerreiro, como alguém que trabalhava para o exército, para, soldado, que Davi era um soldado, ele também era um soldado, um guerreiro do exército de Deus. E ele sabia que uma boa parte das guerras que ele tinha aqui na terra, ele precisava vencer primeiro em oração. Então, Davi era um homem de oração. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, ler os salmos e entender que existem salmos na Bíblia que são salmos de guerra, quando nós estamos passando por guerras espirituais. E Davi, ele pedia, que Deus empunhasse a lança e o machado de guerra contra os seus perseguidores. Ou seja, Davi usava estas armas. Impunha a Deus a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. E ele pedia que sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Porque Deus, ele não vai lutar contra nós que somos filhos de Deus. Deus, ele vai defender das acusações. Deus, ele vai lutar contra quem luta contra os seus filhos. Deus, ele vai humilhar e ele vai desprezar aqueles que estão lutando contra os filhos de Deus. Porque se luta contra os seus filhos, luta contra Deus. Se luta contra um propósito que está na sua vida, contra aquilo que você está fazendo for propósito de Deus, Deus não vai deixar que o mal prevaleça. Então, nós vamos orar hoje para Deus remover todo o mal do nosso caminho. Porque existem oposições, existem situações, pessoas que se levantam para frustrar os planos de Deus. Na vida de Davi não foi diferente. Se levantou Saul, ele teve que enfrentar ursos, leões, a guerra, a luta só aumenta. Mas Deus tinha um destino profético para ele. Deus tinha ele como rei. E isso ia se cumprir, teve que se cumprir, mas Davi teve que vencer os inimigos. Davi teve que vencer todo tipo de acusação, de humilhação, de luta. E não será diferente conosco. Nós não podemos ser fracos no dia da adversidade. Nós temos que permanecermos fortes, clamando a Deus, porque a Bíblia diz no Salmo vizinho, aqui no Salmo 34, 34:17, que os justos vão clamar, o Senhor vai ouvir e vai livrar das tribulações. Amém? Então nós temos que ter em mente que Deus, ele é por nós, é ele que nos defende, é ele que faz justiça em nosso favor.
nada passa despercebido aos olhos de Deus, e Davi entendia isso perfeitamente. Aí então algumas pessoas perguntam por que os Salmos pede tanto a derrota dos inimigos. Meu bem, por causa de um princípio que está na Bíblia, da semeadura e da colheita. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não precisa nem nós pedirmos, né? A pessoa mesmo já está plantando. Então Davi entendia de Bíblia, era um cristão fervoroso, guerreiro de Deus. Então ele pedia: sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam e envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Porque é isso que Deus fará. Deus não deixará permanecer no teu caminho, permanecer lutando contra os escolhidos de Deus, aqueles que não querem nada com Deus. Aqueles que querem apenas abrir cova, tramar a morte, tramar a ruína, né? E Davi está sendo bem claro nessa palavra, né? Que eles sejam como a palha ao vento. O que acontece como a palha ao vento? Eles serão espalhados, né? É palha ao vento, é leve, vai com o vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles sombria e escorregadia, os caminhos, né? Sejam sombrios e escorregadios quando o anjo do Senhor os perseguir, para que o anjo alcance eles, né? Quando eles quiserem fugir. Então, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação, né? E Davi ora e entende que a vitória dele, que os livramentos, que tudo que ele estava passando estava nas mãos de Deus, né? Ele não quis vingança, ele não quis fazer o mal, ele apenas estava orando e clamando ao Senhor, né? Dizendo ao mesmo tempo, adorando a Deus, exaltando a Deus, dizendo que ninguém se comparava a Deus, né? Que a alma dele exultava no Senhor e se regozijava, ou seja, se alegrava na salvação, se alegrava no seu Senhor, que todo o ser dele exclamara: ninguém se compara a ti, Senhor. Então Davi, ao mesmo tempo que ele pelejava em oração, ele também exaltava o nome do Senhor. E Deus se agrada quando nós exaltamos o nome dele. Porque para nos dar vitória, somente Deus, para nos dar vitória diante de situações, diante da maldade que se levanta, diante da injustiça que é cometida, diante de perseguições, só Deus para nos defender, para fazer justiça em nosso favor. Somente Deus tem condições de pelejar contra aqueles que têm mais do que nós, né? Contra aqueles que têm mais e por isso oprime aquele que é pobre, aquele que é necessitado. Que é isso que Davi fala na palavra dele, né? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que o exploram. E testemunha maldosas enfrentam-me, questionam-me coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Quantas e quantas vezes nós estamos, né, de sangue doce, estamos de boa tentando fazer o bem, querendo fazer o bem, e as pessoas pagam o bem com o mal. Isso pode acontecer, né, na vida de qualquer um. E procuram tirar minha vida, disse Davi. Mas Davi estava em oração. Então, meus amados, que nós possamos lembrar que o nosso Deus, ele é poderoso, que o nosso Deus, ele tem anjos para nos guardar, para nos proteger. E o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Que nós possamos crer nessa palavra. Sempre que você estiver passando por perseguições, por lutas, acusações, difamação, calúnia, contra os inimigos, você pode declarar este salmo, declare ele todinho. E eu creio que Deus, que é o Senhor dos exércitos, ele não perde luta, guerra, batalha, ele não perde. Ele trabalha muitas vezes de maneira que nós não entendemos, mas ele é Deus, ele te dará a vitória contra tudo aquilo que você não tem condições de lutar
né? Com as suas próprias forças, Deus luta por você. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a peste que voa de dia, nem praga que se devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, clamamos e pedimos, Senhor, a tua proteção para cada filho e filha que aqui está, Pai. E que tudo aquilo que está agindo no oculto, no escondido, que nós não estamos vendo, mas o Senhor está. Injustiças, perseguições, calúnias, difamações, enfim, meu Deus, todo o levante do inimigo, toda a oposição, toda a resistência, tudo aquilo que é maligno, perverso, Senhor, que está no caminho dos teus filhos e filhas, que isso venha cair por terra. Tudo, Senhor, que está nos impedindo, que está no nosso caminho, para que nós não venhamos alcançar a vitória, para que nós não venhamos a chegar nos propósitos que o Senhor tem para cada um aqui, Pai. Acusações, laços, armadilhas que os inimigos prepararam contra o povo de Deus, que isso não permaneça de pé, que isso venha a cair, que isso venha a tombar, e todos aqueles que nos acusam, que abrem covas, fazem armadilhas, ciladas, que tudo isso venha cair por terra, que o Senhor venha envergonhar aqueles que lutam contra o propósito, contra os projetos de Deus na vida desta pessoa, desse filho, dessa filha tua, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda-nos em todos os nossos caminhos, que nós possamos chegar, Pai, aonde o Senhor quer que nós cheguemos, que nós possamos vencer ursos, leões, gigantes, que nós possamos vencer os Saús da vida, Pai, que tentam em perseguir, em difamar, em caluniar os teus filhos e filhas. Mas o Senhor é o Deus que nos defende, o Senhor é o Deus que empunha os escudos, o pequeno, o grande, o Senhor é o Deus que quebra a lança, despedaça todo tipo de arma forjada e preparada pelo inimigo. E na tua presença, diante da tua mão grande e poderosa, eu vejo uma mão grande e poderosa, retirando dos caminhos dos filhos e filhas de Deus o mal, tudo aquilo que é mal, que está no caminho, que impede de romper, impede de vencer, impede de chegar no propósito que Deus tem para esta vida. Deus está retirando hoje em nome de Jesus. Recebe a vitória. Deus é aquele que dá a vitória e Ele entrega a vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, livra as nossas crianças, Pai, de toda a maldade, de toda a perversidade, de acidentes, de laços, de desembaraços, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos prosperar com a segurança, com tranquilidade, porque o Senhor está cuidando de cada um aqui. Em nome de Jesus Cristo, enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos da tua unção até transbordar. Enche-nos, ó Pai, do teu poder e da tua autoridade, porque Jesus Cristo já conferiu a nós a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpião, e mal nenhum nos será causado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o mal parte retirada, e a luz de Deus brilha e as trevas são dissipadas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, né? Não se vingue, não se chateie. Na vida tudo Deus tem um propósito, amém?
Amém. Então, se tem luta, luta. Se tem dificuldade, enfrenta. Porque Deus, mais tarde ou mais cedo, Ele dá a vitória para aqueles que perseveram. Amém? Tanto na Amém. oração quanto na peleja. Fica na paz, Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.